Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou tentar e vocês tentem prestar atenção. Irmãos, a gente veio do capítulo 11 de Hebreus. Tudo bem, Ju? A gente veio do capítulo 11 de Hebreus. A gente viu homens que a Bíblia descreveu como homens cheios de fé. A gente chegou à conclusão junto que fé não é uma coisa natural nossa, que fé é algo que é a manifestação de Jesus em nós. Naturalmente você não tem fé. Quando você tem uma atitude de fé, é Cristo se manifestando na sua vida. E para saber que você está me ouvindo, diga amém, irmão. Amém. Está muito difícil, mas o Senhor Jesus vai dar graça. Vamos lá. Então existe algo acontecendo no mundo, algo extraordinário acontecendo no mundo, que é o corpo de Cristo. Ele está sendo completado, está sendo terminado um projeto, que é o corpo de Cristo, do qual a igreja faz parte do corpo de Cristo. Esse projeto está acontecendo desde Adão até hoje está acontecendo isso. É uma verdade na eternidade sendo consumada, se materializando progressivamente entre nós. É que tratar de alguns assuntos assim, nessa tensão é complicado. Eu vou tentar de novo, vamos junto. E o pessoal que está em casa não percebe isso. O pessoal que está lá está ótimo. Mas não deixe de vir por causa disso. Logo, logo a gente vai resolver o problema do telhado. Isso é um problema. Com dinheiro resolve, viu, Gessé? Com dinheiro resolve isso aí. Quanto? Eu te mando a conta. Então, o que é esse projeto, irmãos? Presta atenção, vem comigo que vai dar certo. O que é esse projeto? É gente como a gente comum como a gente, sendo transformado milagrosamente em gente como Jesus, e se engajando nessa missão divina de redenção. Então Deus está fazendo um negócio no mundo, e Ele está usando gente como eu e como você. Quando a gente conhece Jesus e é transformado, e aí a gente se engaja nisso que Deus está fazendo no mundo. É isso que a palavra de Deus diz. Essas pessoas que creem, elas não têm a sua vida por preciosa. Pelo menos não deveriam ter a sua vida por preciosa. Porque sabem que o que está acontecendo, irmãos, é muito maior do que nós. Quando a gente acha que a gente é o centro do universo, a gente tem um jeito de viver. Mas quando a gente percebe que existe algo muito maior do que nós acontecendo, aí a gente fica pequenininho, a gente se sente menor. E aí, se necessário for, a gente encara o martírio. Deixa eu repetir. A gente sabe que tem algo acontecendo, que não depende de nós, que é maior do que nós. Deus nos usando para a salvação e santificação de muita gente, inclusive a gente mesmo. E isso é tão real na jornada daquele que crê, pelo menos deveria ser, que a gente não está preocupado com o martírio. O que é o martírio? Ser inclusive morto pela causa de Cristo. Isso deveria ser assim. Na verdade a gente entende que é o contrário, inclusive, porque quando o grão morre é que gera fruto. Então a gente entende que a nossa morte pode gerar muito fruto para o projeto de Deus. A nossa vida vivida totalmente rendida para Jesus, a gente crê, sabe, e se você crê nisso, diga amém daqui a pouco, nós cremos que a nossa vida, ou melhor, a gente matando o nosso eu, a gente morrendo para as nossas vontades, isso gera fruto para a obra de Deus. Inclusive, se necessário for, a gente morre de verdade também. Quem aqui... Não vou perguntar quem quer morrer para a glória de Jesus.
por fé, a gente está disposto a morrer por Jesus, amém? Amém. Você ia falar alguma coisa? Não? Então a gente terminou essa lição na semana passada em Hebreus 11:40, diz assim, Hebreus 11:40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, o que a gente terminou a lição de Hebreus dizendo que, leia de novo, Deus havia planejado algo melhor para a gente, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, os homens do passado, os homens que entregaram a sua vida por Jesus. Nós somos o resultado desse posicionamento deles. Hoje nós podemos viver como igreja, porque no passado existiram homens que não tiveram a sua vida por preciosa, que peitaram isso e se posicionaram de forma adequada, e morreram pela causa de Cristo, e possibilitou que hoje nós estivéssemos aqui reunidos como igreja. E o que eu estou dizendo é que se a gente se posicionar do jeito certo, nós seremos o encorajamento para outros irmãos do futuro, diga amém. Você entendeu isso? Os irmãos do futuro vão se espelhar na gente e vão falar, aquele povo que não teve a sua vida por preciosa, aquele povo que estava disposto a encarar o martírio, a morrer por Jesus se fosse necessário, se for necessário, isso vai ser também uma pavimentação para a jornada deles. Que nós sejamos então esse trampolim para a próxima geração, que nós sejamos o elo da corrente que não vai se quebrar e que vai levar o evangelho para outras pessoas. Diga amém, irmãos. Amém. E aí é importante o que a Bíblia nos mostra nesse conceito. Está muito difícil, cara. Deixa eu tentar aqui, ó, sem pisar aqui em cima. Fica mais perto de você. Aqui eu sinto eu falar, cara. Fica melhor. Nós não estaremos completos. Nós não estaremos... De fato, o serviço não vai estar terminado enquanto não houver as próximas conversões. As próximas conversões fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Os irmãos do passado sonharam com a nossa geração, e nós sonhamos com a geração que ainda não nasceu, que vai se espelhar em nós, que vai se espelhar nos profetas do passado, nos heróis do passado. Então, enquanto não houver as próximas conversões, o serviço ainda não está terminado. Não terminou o serviço ainda. O Paulo Júnior, quando ele esteve aqui, ele nos ensinou um negócio muito legal. Ele disse que a igreja evangélica tem o costume de evangelizar, dizendo assim: eu vim aqui para dizer para você que Deus está bravo com você, que ou você resolve o seu problema com Deus, ou você está no inferno, e eu estou fora disso. A igreja evangélica nos ensinou a fazer assim, essa divisão. E aí ele trouxe a reflexão muito boa, dizendo que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem que primeiro agarrar Jesus e ir falar com o cara junto com Jesus. Então eu vou lá com o cara e falo assim: nós, eu, Jesus, eu e Deus, nós estamos aqui para dizer que está chato ser nós sem você, porque você não sabe ainda que é nós, então vem aqui ser nós com a gente. Essa é a ideia dessa compreensão plena e ampla do corpo de Cristo. Você entendeu o que eu disse? Diga amém. Quando acabar a pregação vai parar de chover. Vocês vão ver, Deus está prestando no nosso coração. Então eu sou o cumprimento da missão de alguém. Muitos serão o cumprimento da nossa missão. Na verdade, tudo é a missão de Deus, na qual o corpo de Cristo está absolutamente comprometido com a missão de Deus. Entenda o seguinte, irmãos: Deus Pai enviou o Filho, diga amém. Deus Pai enviou o Filho. Deus Pai e o Filho enviaram o Espírito, diga amém. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo enviam a igreja. Para onde? Para dentro do mundo, não é para fora do mundo, é para dentro do mundo. A nossa missão como igreja é de resgate,
não é de fazer o nosso clubinho, a nossa santosfera, o nosso lugar que a gente convive só com gente que é bonitinha, que não é. Só gente que é cheirosa, que não é. Mas a gente cria essa bolha e o evangelho não é isso. O evangelho é, vai, indo pelo mundo, prega o evangelho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo enviam a igreja. Quer ler o texto de João 17:18? Diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim, isso é Jesus orando. Assim, Pai, como você me enviou ao mundo, agora eu envio a igreja ao mundo. O que mais diz lá em João 20:21? Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmão, você está entendendo qual é a nossa missão? A nossa missão não é criar um lugar para a gente viver uma comunidade fechada, não é essa a missão. A missão é entender que existe algo enorme acontecendo e Deus nos envia para completar essa missão, e é uma missão de resgate lá no meio do inferno, se for necessário. Não os peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou assim por nós. Eu não peço que você tire eles do mundo, mas que nem estando no mundo, que livre do mal. Então a gente entra no texto de hoje com muita dificuldade. Entra no texto de hoje de Hebreus 12, de 1 a 3. Acompanhe no telão, por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela sua alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Versículo 1, a gente já aprendeu que quando aparece o portanto, significa que é baseado em tudo que a gente acabou de falar. Portanto, não é isso? Ele falou um monte de coisa no capítulo 11 sobre fé, sobre os heróis da fé, sobre essa missão que está acontecendo no mundo. Falou sobre o quanto que a gente é a resposta dos irmãos, tudo isso que a gente falou introduzindo. E aí ele fala, portanto, se é verdade isso, se essa visão macro do evangelho, se você entendeu, colocando o sofrimento no lugar certo, colocando o martírio no lugar certo, entendendo que não dá para abrir mão de convicções se a vontade de Deus é aquela. Diga amém, irmãos. Eu estou dizendo que nos momentos de conflito não dá para abrir mão da vontade de Deus. Diga amém. Não dá. Então, portanto, também nós, e aí eu achei muito legal isso, porque como é que o Deus Todo-Poderoso morreu? Já pensou nisso? Eu estou dizendo que o Evangelho diz de um Deus Todo-Poderoso que morre. Já pensou nisso? Então vamos junto. Como é que Deus morreu na cruz por você? Como é que Deus morreu? Na cruz por você. Não foi assim? Martírio, sangue, esfolado, machucado. Portanto, também nós, então do mesmo jeito que foi com Jesus, que foi com os irmãos ao longo da história também. Por que o sofrimento seria algo estranho na sua jornada, irmão? Da onde você tirou que não é justo você sofrer? Se Jesus, se o nosso mestre sofreu, se irmãos que declararam e confessavam fé no nosso mestre morreram também com muito sofrimento, por que o sofrimento é algo estranho para você?
Quem te disse que não é justo e legítimo que você sofra? A corrida, ela precisa ser percorrida. Ela continua sendo corrida. Isso que estava acontecendo desde Adão, o plano de redenção de Deus, que acontece desde Adão, ele precisa continuar acontecendo. E se o preço disso foi sangue, não só do nosso mestre, como ao longo da história também, da onde nós temos a falsa ideia de que seria diferente com a gente? Por quê? Abre aspas para o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essa nuvem de testemunhas? Segundo o texto, os heróis da fé. Foram esses heróis que passaram, que testemunharam. Nós estamos rodeados de homens que testemunharam o Evangelho de Jesus. Todos esses do capítulo 11. Esse texto, presta atenção, irmão, agora melhorou a chuva, graças a Deus. Obrigado, Jesus, por isso. Diga amém. Obrigado, Jesus. Muito mais fácil. Mas também pregar com chuva é algo que não está tudo bem também, porque Jesus morreu na cruz, eu não posso pregar com chuva. Porque sofrimento é algo natural da jornada, amém? Esse testemunho, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Esse testemunho aqui não é no sentido de que estão nos assistindo, uma nuvem de testemunha que nos assiste, não é isso que o texto diz, mas é no sentido de terem testificado com a própria vida, Tadeu, com a própria vida, terem testificado sobre isso. É o texto que faz referência em Atos 1:8, olha que interessante Atos 1:8, é o mesmo texto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Essa palavra é martírio. Vocês serão minhas testemunhas até o ponto de serem martirizados, se for o caso. Vocês receberão poder. Aí os irmãos estão achando que vai receber poder para viver sem problema. Aí não, o texto está dizendo que vocês vão receber poder para bancar a sua fé até o limite do martírio. Vocês receberão, leia, vocês receberão poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para quem conhece a geografia, ele está dizendo que a gente vai ser testemunha de forma espiral, assim. Então você vai ser testemunha na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, até os confins da terra. Até os confins da terra, se necessário for, vocês irão, nós iremos, sendo testemunhas, ou seja, dispostos ao martírio, se necessário for. Diga amém se você quer essa fé. Eu não estou dizendo que você está pronto, eu estou dizendo que você quer isso. Eu quero uma fé inabalável como essa. Diga amém. É isso, eu também quero. Eu não estou dizendo que se agora não entrasse aqui o Estado Islâmico e falasse eu vou fuzilar todos que negarem, que eu não negaria. Eu acho que eu não negaria, mas vamos usar como exemplo. Eu não estou dizendo que eu estou pronto. Eu estou dizendo que o caminho é esse, de estar pronto para morrer. Diga amém. Não precisa esperar esse dia do enforcamento acontecer para você se posicionar. Você pode se posicionar quanto aos seus pecados, por exemplo, e abrir mão deles. Diga amém. Isso é martirizar também. Isso é ser mártir. Então, se é verdade isso, que nós seremos testemunhas de Jesus, se é verdade isso, já que isso é verdade, como é que você vai viver a vida? Volta no versículo 1, abro aspas, corramos com perseverança a corrida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que atrapalha e todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Se é verdade tudo isso, que a gente foi levantado por Jesus para isso, qual é a vida que a gente tem que viver? O autor aqui, ele está comparando a jornada cristã com uma corrida, uma maratona,
uma corrida longa, comprida. E ele está dizendo que a nossa jornada com Cristo é essa corrida, longa, cansativa, chove. É isso que ele está comparando. E que não adianta, ele está dizendo que não adianta uma explosão inicial. Alguém aqui já correu a São Silvestre, Robinho? Já correu a São Silvestre? Alguém mais além do Robinho correu a São Silvestre? Ah, Robinho, quer uma medalha? Não? Se eu fosse correr a São Silvestre, cara, eu acho que nos primeiros 15 segundos eu ganhava. Eu acho. Se eu estivesse na frente do pelotão lá, eu saio correndo, bicho, porque a inércia, quanto mais peso, você vai botando para frente assim e vai embora. 15 segundos. Acabou. Joelho estourou, acabou. O que ele está comparando essa jornada é que não é só uma explosão inicial, e que infelizmente a gente vê, irmãos, com uma explosão inicial enorme. Você fala, rapaz, o cara entendeu o que ninguém entendeu ainda. O cara entendeu o evangelho como ninguém entendeu. Isso passa um mês, e aí o joelho estoura, e aí o gordo pesa, tudo isso aí. Então o autor de Hebreus está comparando a nossa jornada cristã com uma corrida longa, em que não importa a explosão inicial, o que vale é a constância, o que vale é terminar a corrida, terminar bem a corrida, é isso que vale, é a perseverança. E aí qual é a dica que o autor de Hebreus dá, irmão? Presta atenção. Qual é a dica que o autor de Hebreus dá para que a gente consiga terminar a corrida bem, constante, com perseverança? Abro aspas para o texto. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele fala de duas coisas para que a gente termine a corrida, Jorge. Ele fala do pecado. Larga o pecado porque o pecado é um peso. Não vai conseguir terminar a corrida com esse monte de pecado seu. Mas ele fala de outra coisa. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Ele fala de coisas lícitas que atrapalham também. Então tem duas coisas que você vai precisar livrar da sua vida para terminar a corrida bem. Segundo o texto. Estou lendo o texto junto com você. Segundo o texto tem duas coisas. Uma coisa é abandonar pecado. Outra coisa é abandonar a inutilidade. Coisas boas, inúteis. Aliás, muita gente não dá para perguntar, mas o que é que você faz que é bom, mas inútil? Já pensou nisso? Uma vez, eu já contei essa história aqui, um irmão me parou no estacionamento do Habib's e me entregou uma profecia, sem gritar nada, e ele falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio da parte de Deus. Eu falei, diga aí. Não faça nada que Deus não mandou você fazer. Porque é melhor você não fazer alguma coisa do que fazer aquilo que Ele não mandou fazer. Porque vai ser algo que não é pecado, mas é inútil e vai atrapalhar a sua corrida. Ele não falou exatamente assim, mas ele disse isso. Então na sua vida, o que é que você faz? Que até que não é pecado, mas só atrapalha, irmão. O que é que você faz que só atrapalha? Porque o convite do texto é um convite para uma vida simples. Porque o evangelho é simples. E a vida também é simples. Então qual é o convite das coisas que faz? Porque ele está falando para você, por exemplo, qual é a energia que você gasta na sua vida financeira? Ele fala, cuidado. É bom, dinheiro é bom, diga amém. Quem gostaria de ter mais dinheiro, diga amém. Quem queria ganhar na loteria, diga amém. Ó, o coração aí sendo revelado. Só um parênteses. Por que você quer ganhar na loteria? Porque você não quer depender de Deus. A verdade é essa, eu também. Eu quero ganhar na loteria porque é muito cansativo eu querer uma coisa que Deus não me dá. Então se eu tiver dinheiro eu compro sem ele querer mesmo. Não é assim? Seja honesto. Porque se Deus quiser que você tenha mais dinheiro, você vai ter. Ou dinheiro é problema para Deus? Mas daí não. Se eu tenho muito dinheiro, a oração para um projeto é só a cereja do bolo. Eu faço o projeto, pago o projeto, e a hora que eu vou começar o projeto assim já pronto, eu falo, Deus, abençoa o projeto. Mas na verdade é um projeto meu, não tem nada a ver com Deus. Volta aqui o parênteses, o assunto não é esse hoje, só para mostrar que você é canalha igual eu. Então, o convite do texto aqui é para uma vida simples. Se livre daquilo que atrapalha e livre do pecado. É isso que ele está falando.
Se livre do que atrapalha e livre do pecado. Das questões financeiras também, mas de rancores e mágoas também. Tem gente que não rompem na vida, não vivem a vida, cheio de rancor e mágoa do passado, coisa que já passou há anos. Tem gente que eu vou conversar anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos que já passou o problema, já aconteceu, ok, foi um problemão, mas e aí? Até quando? Se livre disso que atrapalha a sua jornada. Ele está falando de processos mais inteligentes, com certeza, mas também está falando de uma vida mais saudável. Alguém mais saudável tem uma vida, uma corrida mais saudável, diga amém. Você tem dúvida que Jesus quer que você seja mais saudável? Alguém tem dúvida disso? Eu tenho convicção que Jesus quer que você seja mais saudável. Tenho certeza absoluta, a Bíblia diz isso. Quer terminar a corrida bem? Ou quer terminar a corrida de cama? Quer terminar a corrida bem ou quer terminar no hospital? Se livre disso, irmão. Jogue coisas boas e inúteis fora. Livre-se do pecado também, porque está atrapalhando a sua corrida. Está atrapalhando. Você está correndo pesado por causa do pecado. E aí ele chega e abre aspas. Essa corrida que eu estou dizendo, que o autor está dizendo, nos está proposto. A corrida que nos está proposta. E eu não sei como é que é a sua corrente doutrinária, mas nós cremos que Jesus, na salvação, o primeiro passo é dele, mas depois do primeiro passo a gente tem que se render. É uma relação. Eu brinquei no RIP essa semana que se a salvação é um jogo de xadrez, quem joga xadrez? Quem joga xadrez, levanta a mão. Se a salvação é um jogo de xadrez, Deus joga com as peças brancas. Eu acho tão poético isso, cara. Porque a peça branca é quem dá o primeiro passo. Primeira jogada, quem começa a jogar é quem começa com as pedras brancas. Então, se a salvação é um jogo de xadrez, Deus joga com as pedras brancas. Mas depois disso, a gente precisa se render. E o texto está dizendo que a carreira com Jesus nos está proposto. A glória dele, ele abriu pelo seu sangue, pelo sua carne, ele abriu acesso a Deus, ao Pai, não a Deus, ao Pai. Jesus abriu acesso ao Pai quando ele morreu na cruz, e ele nos propõe e nos convida, ele não nos obriga, a carreira está proposta, não é uma obrigação, não é uma obrigação. Ele abriu o caminho, ele nos convoca a correr. Ainda falando sobre a corrida, irmãos, entendendo o contexto do texto, parece que tem mais a ver com uma corrida de bastão do que uma corrida solitária. Sabe a corrida de bastão, de Olimpíada? Parece que tem mais a ver com isso. Porque se eu entendo que é uma corrida de bastão, não tem concorrência. Está todo mundo correndo, todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. Os irmãos do passado passaram o bastão para outros irmãos do passado, que passaram o bastão para outros irmãos, passaram para a gente vai passar o bastão para a próxima geração. Mas no final vai ser o quê? Cristo. O final dessa jornada é Cristo pronto. O corpo de Cristo absolutamente edificado. Então me parece mais que essa corrida, segundo o contexto do texto, tem mais a ver com uma corrida de bastão, onde todo mundo chega. Onde a gente pode entender que a corrida é nossa. Eu corro a minha parte e eu fico na torcida pela sua parte. Eu corro a minha e fico torcendo para você correr bem a sua também. Porque a sua vitória é a minha vitória. A minha vitória é a sua vitória. Porque a sua vitória é a minha vitória. As nossas conversas do bastidor é sempre assim: pô, você viu fulano? Que legal, fulano está florescendo, fulano está desenvolvendo, está correndo a corrida, está legal demais, cara. A gente fica feliz com a vitória do irmão. É por isso que Hebreus 11:40 diz o que a gente já falou, mas vou ler de novo, abre por favor, 11:40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Tudo uma coisa só, uma corrida só, a gente chega junto. Em nome de Jesus a gente vai chegar. Versículo 2, André, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Tendo os olhos fitos em Jesus, o foco em Jesus. A nossa corrida, irmãos, eu queria saber se você está entendendo que nós estamos na mesma corrida. Você está entendendo isso, irmão? Nós estamos na mesma corrida junto com os irmãos do passado e com os irmãos que ainda virão. Cada um estabelece sua parte da corrida, cada um pega o bastão e passa o bastão. E enquanto está com o bastão na mão, está correndo, feito louco. Abandonando o pecado e abandonando coisas inúteis, para que a gente, todo mundo junto, consiga chegar no objetivo. E qual é o objetivo? Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, a jornada tem um objetivo nele. É para ele que nós estamos indo. É nele que eu estou me transformando, irmão. Diga amém se é verdade com você. Você percebe isso na sua vida, irmão? Jesus chancelando o caráter dele em você. A obra é dele. Se você está igual a 15 anos atrás de conversão, você não foi convertido. Porque sim, você tem que estar mais parecido com Jesus do que você estava 6 meses atrás. Isso, irmão, isso é verdade, irmão. Tem que ser. O objetivo final da jornada é Jesus pronto em mim, ou eu pronto nele. Sei lá, depois teologicamente a gente vê melhor. E aí eu preciso parar de perder tempo. Se eu estou sabendo, Richard, se eu estou sabendo que o meu objetivo final é ser como Cristo, eu tenho que parar de me exercitar em mim mesmo. Eu conheço um monte de gente que se exercita para continuar sendo, se esforça para continuar sendo você. É impressionante. A pessoa ouviu, sabe o que deve fazer, sabe a atitude que deve tomar, porque é a voz do próprio Espírito nele, e faz um esforço maior para continuar sendo igual do que para tirar o pé do chão e ser transformado. Eu vejo gente o tempo todo assim. Gabinete é isso. É o cara ouvindo, sabendo que é verdade, concordando que é o certo a fazer, mas faz mais força para continuar sendo o que é do que para mudar. Eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, Gabriela, assim. Quem quer cantar essa música? Não? É que eu esqueci como é que é? Acho que é isso mesmo, né? Os irmãos do passado aí, lembrando, né? Como é que era o nome da atriz que fazia a Gabriela? Sônia Braga. Sônia Braga, queremos você aqui, hein? Porque a fé do texto não é a fé para fazer, é a fé para ser como Jesus, é Ele se manifestando, diga amém. Fé para ser e não fé para fazer. Fé é ter certeza que Jesus fará de você alguém igual a Ele. Você tem fé nisso? Você acredita nisso, irmão? Que Jesus vai transformar você nele. Você acredita nisso? Está acontecendo isso. Está acontecendo isso, irmão. É isso que o Evangelho fala. Gente como a gente sendo transformada em gente como Ele. Eu citei isso, quando eu falei isso a pessoa não entendeu. Há 5 semanas atrás eu falei. Mas eu vou repetir a história de João, de Pedro andando sobre as águas. Quando ele vê, é Jesus, é você que está aí? Me manda ir aí. Se você é quem? Jesus, eu sei que eu vou poder fazer igual a você. Se é Jesus mesmo aí, eu vou conseguir fazer. E Jesus falou o quê? Vem. E ele foi e andou. Que legal, fé. Fé que ele podia ser igual a Jesus. Mas ao invés de continuar, ele começou a olhar para ele e parou de olhar para Jesus. E começou a afundar. Então Pedro não afundou. Ele não duvidou de Jesus, Pedro duvidou de que ele poderia ser como Jesus. E a pergunta que eu te faço é: você crê na palavra de Deus que diz que ele começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar? Você crê que ele está transformando, 1 João 3, como ele é, nós seremos também. É isso, irmão. Se isso é uma coisa estabelecida, se ele falou que é uma promessa dele, creia que vai acontecer e se engaje para que aconteça. Abandone a sua vida, abandone os seus pecados e também as coisas inúteis da sua vida. As suas crises de fé são por não crer que Jesus fará de você alguém igual a Ele.
Você tem crise de fé porque você para de olhar para Jesus e olha para você. E eu vou te falar um negócio, irmão. Quando você olha para você, eu concordo com você, não tem motivo nenhum para você ser salvo. Quando eu olho para mim, eu concordo comigo mesmo, quando eu digo, realmente não tem motivo para ser salvo. Mas a base da nossa salvação não é os nossos méritos, é o mérito de Cristo. A dignidade para entrar no céu, eu não sou digno de entrar no céu, Jesus é digno de entrar no céu. Eu entro no céu pelos méritos dele, não pelos meus méritos. Mas por que você está com crise de fé então? Eu não sei se creio ou se não se creio. Porque você está olhando para você. Você viu o pecado que você cometeu ontem e fala assim, é claro que alguém que comete esse pecado não pode entrar no céu. Eu concordo. Mas esse pecado já trouxe a condenação e não foi sobre você, foi sobre Jesus. Olha para você, concordo com você, que você não tem motivo para ser salvo. Mas a base da salvação, para de olhar para você e olha para aquilo que Jesus fez por você. Amém, irmãos? E aí ele fala uma expressão, autor e consumador da nossa fé. Jesus como autor e consumador da nossa fé. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Jesus, foi ele que inventou a parada de fé. Foi ele que inventou esse negócio de fé. E é ele que faz acontecer em nós. Não abra, Gálatas 2:20 diz que a fé que nós temos não é a fé nele, é a fé dele. É a fé dele em nós. Você não tem fé, nunca terá fé. A fé que você manifesta é Cristo se manifestando em você. Ele inventou essa parada de fé, ele é o autor e ele é consumador. É ele que exercita fé em você. Ele é o autor, ele iniciou, ele é o consumador, ou seja, ele é o finalizador. Ele é o início e o fim da fé. O alfa e o ômega. O início e o fim, não o fim como final só, mas o fim como finalidade. Ele é a finalidade pelo qual ele inventou a fé. Ele inventou a fé para atrair uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Continua no texto, versículo 2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Essa família, irmãos. É muito ousado da sua parte. Acho que ela lá dizia isso sobre meu pai. É isso que você achava muito ousado ele se declarar filho? Foi você ou Valmir? Você também? Que absurdo! Quem é esse cara para dizer que é salvo, para dizer que é família de Deus, que é filho de Deus, que tem relacionamento com o próprio Deus? Esse cara é louco. É isso que o Evangelho fala de nós. É loucura mesmo. Só que tem gente que não quer enlouquecer também, tem essa, né? O Evangelho é loucura, mas tem gente que não quer enlouquecer. Esse é a alegria, abro aspas, a alegria, pela alegria que estava proposto para ele. Qual era a alegria? Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, o primogênito, o primeiro nascido, o irmão mais velho, dentre muitos irmãos iguais a ele. É esse o seu desejo, irmão? Você quer ser isso? Você quer ser parecido com Jesus? Por que você está hesitando em responder? Você quer ser parecido com Jesus? Como uma oração, diga sim, eu quero, amém. Você quer ser parecido com Jesus? Amém. Ele, pela alegria que lhe fora proposta também, do mesmo jeito que a jornada para a gente foi proposto, foi sugerido, para Jesus também. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz. Jesus não foi obrigado. Mateus 26:53 diz o quê? Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isso é no momento da crucificação, que Jesus fala assim, você acha que eu não podia sair daqui? Eu posso, eu não sou obrigado a morrer na cruz por vocês. Eu vou morrer na cruz por propósito, não por obrigação. Então, do mesmo jeito que a cruz para Jesus é uma proposta, é uma sugestão, para a gente também a jornada com Jesus não é obrigação, é uma proposta, o caminho que nos está proposto. Só um ser escravo
de seus próprios impulsos, diz sim, sabendo que as consequências são trágicas. Você não prestou atenção no que eu falei. Só um ser escravo dos seus próprios impulsos diz sim, sabendo que as consequências são trágicas. Aquela tentação, aquele momento pré-pecado. Só alguém dominado que peca. Você peca porque você ainda é dominado, está faltando libertação em Jesus. Você sabe que é errado, mas você não consegue dizer não. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas também, só uma criança não faz o que sabe que gerará o futuro desejado. Só uma criança não investe tempo nos seus estudos, só a imaturidade leva a isso. Porque o estudo é um bom caminho. É só um exemplo. Então, do mesmo jeito que um escravo diz sim para o que é errado, uma criança não diz sim para o que é certo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto fala que pela cruz, ele o quê? Pela alegria, o que ele fez? Pela alegria, deixa eu abrir meu texto de novo aqui que fechou. Pela alegria, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Irmãos, eu não creio que essa vergonha que o texto está falando é apenas a vergonha humana de ser crucificado. Afinal, Jesus, por exemplo, foi crucificado pelado, machucado e pelado perante a cidade inteira. O Deus Criador foi crucificado nu. Mas eu não estou dizendo, eu não acho que essa vergonha que ele desprezou no texto é uma vergonha humana, mas a vergonha de ele ter se tornado pecador para nos salvar. E eu vou te ajudar a entender isso. O texto de Timóteo fala que Jesus, ele foi visto pelos anjos. O universo inteiro estava assistindo o momento da crucificação. O momento que Jesus estava recebendo de fato, isso não é uma alegoria, isso é uma verdade. Jesus recebeu de fato os nossos pecados na cruz. E o universo estava assistindo isso. Essa cena do Criador apodrecido e morto. O Criador do universo apodrecido e morto. Nesse momento da cruz, qualquer um poderia dizer com verdade: eis aí Jesus, o adúltero. Eis aí Jesus, o ladrão. Está aí, ó, Jesus, o mentiroso. Jesus, o pedófilo. Jesus, o gay. Jesus, o traidor. Na cruz, ele recebeu realmente o nosso pecado. E é exatamente o que a gente era. Ele foi chamado de adúltero porque é o que a gente era, adúltero. Ele foi chamado de mentiroso porque é o que a gente era, mentiroso. Ele foi chamado, o que mais, irmão? O seu pecado. Ele foi realmente considerado dono do pecado que é seu. Essa é a vergonha da cruz. Muito mais do que a crucificação física. É a vergonha de ter de fato recebido o seu pecado, o meu pecado. Mesmo assim, depois de cumprir a justiça divina, abro aspas para o texto, finalzinho, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Isso é muito louco, irmão. Isso é muito louco. Estar na posição de santidade absoluta depois do estado de pecado absoluto. Ele realmente se tornou pecado, morreu, ele só morreu porque ele recebeu o seu pecado, porque Jesus não tinha pecado, ele jamais morreria na cruz. Mas quando ele recebeu o seu pecado, aí o resultado do pecado é a morte. Então Jesus só morreu fisicamente porque ele recebeu o nosso pecado. E quando ele recebe, ele se torna realmente pecador. Mas depois de ressurreto, ele se torna novamente, realmente, plenamente santo. Aleluia. Restituição total. E como ele, irmãos, boa notícia, e como ele, nós também. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos lavados, nós estamos assentados junto com Jesus à destra do Pai. Isso é uma realidade, irmãos. É difícil quando a gente olha para o nosso dia a dia, mas essa é uma realidade.
É importante não esquecer que Mateus 16, de 24 a 27. Tudo bem? Caiu aí? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O que sobra para a gente, irmão, depois da cruz de Jesus é a nossa cruz. Cada um, todos os dias, pegue a sua cruz. Não tem uma vida diferente para ser vivida. É a nossa crucificação, a morte do nosso eu também. Pela alegria que nos está proposto, suporte a cruz. Suporte a cruz de Jesus. Ou melhor, a nossa cruz. Ou melhor ainda, a cruz do nosso irmão, né? Porque olha só que interessante. Está acabando já, irmão, presta atenção. Olha que interessante. Jesus carregou a cruz de quem? Eu sempre brinco que nossa é muita gente. É minha cruz, vou perguntar de novo. Jesus carregou a cruz de quem? Minha cruz. E agora ele fala assim, agora está na sua vez de carregar a cruz. Ele carregou a nossa. E nós carregamos a nossa? Não, nós carregamos do irmão. Isso é vida em comunidade, carregar a cruz do outro. É por isso que eu vejo alguns irmãos dizendo assim, fulano é uma cruz. Mentira. Mas fala, mas é brincadeira. Amém. Versículo 3 para a gente terminar. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, sobre Jesus, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Irmãos, olha para mim para a gente encerrar. Nessa corrida longa, cansativa, muita cansativa, surgirão muitas oposições. Lembrem que o nosso campeão passou por muito mais do que a gente vai estar passando. Primeira coisa que é legal de lembrar. Citei semana passada aqui, Savonarola, que depois de esfolado e antes de cortarem a língua dele, a sua última frase foi: o Cordeiro, Jesus, sofreu mais por mim do que o que eu estou sofrendo. Então essa compreensão a gente tem que ter, que o sofrimento, o nosso campeão mor, sofreu mais do que a gente. Quando acontecer perseguição, quando acontecer oposição, sejam pessoas, sejam situações, quando isso acontecer, não desanime e nem desista. Diga amém. Não desanime, vai acontecer, não desanime, não desista. Logo mais, você passará o bastão para uma nova geração. Diga amém. Os nossos filhos, os que vierem se converter, logo mais nós passaremos o bastão para uma nova geração que, inspirada no seu exemplo, também não desanimará. Inspirado em você também não vai desanimar. E em breve, muito em breve, o corpo de Cristo, a sua igreja, estará definitivamente completo para a glória dele. Amém? Logo mais, se a gente seguir nessa jornada, logo mais o corpo de Cristo estará completamente terminado e nós estaremos eternamente com ele, e a glória de tudo isso será dele. Amém? Foi muito difícil hoje para mim, no começo, muita chuva, mas que Jesus faça, como é que fala? Frutificar no seu coração a palavra dele, não o que eu falei, mas a palavra dele. Se eu disse alguma besteira, que o Senhor Jesus tire do nosso coração, amém?